Olá, voltando aqui sobre a importância dessa superior promessa, né? E quais são essas promessas? Primeiro, é a promessa dessa graça unilateral. É dito que é Deus quem estabelece conosco uma aliança de graça. É dito que Ele daria a própria vida por nós e Ele firmaria essa aliança com o seu povo, e essa aliança agora não é mais uma aliança circunscrita a uma etnia, a um povo, apenas aos judeus, mas é uma aliança que é circunscrita a todos os povos de todas as línguas e nações. Essa é a aliança que Deus firma com o seu povo, né? E é interessante, se você olhar comigo o versículo de número, o capítulo de número, aliás, a página 4 aqui, o primeiro parágrafo diz: qual é o defeito da antiga aliança? E aí é dito o seguinte: o defeito não estava na aliança, pois a lei é santa, espiritual e boa. O defeito estava em sua função. Ela exigia que o homem fizesse o bem, mas falhava em lhe dar vida e poder fazer o bem. É interessante isso, porque não é que a primeira aliança falhou porque ela não servia. Não, ela é a própria lei de Deus. Tanto a lei moral, como a lei civil, como a lei cerimonial, toda essa lei aponta para um Deus santo, para um Deus justo. Mas ela falhou na sua função, porque ela apenas apontava. Naquela a expressão que a gente usa, falhou na função, fica parecendo que a lei tinha defeito. Não é isso, é que ela estava incompleta, porque a primeira lei tinha apenas uma função de apontar o pecado. Então, não no sentido de falha como um erro, tá? Então, que isso fique bem claro para nós. É porque a primeira lei, a antiga aliança, ela apontava, ela apontava para o pecado e ela mostrava ao homem que ele era pecador. Como eu disse lá no começo, a primeira aliança, a antiga aliança, né, que é feita desde Gênesis capítulo 3 e em Êxodo capítulo 20, ela é instituída de fato, ela aponta a incapacidade do homem e a necessidade que ele tem de um Salvador. É por isso que ela é inferior à nova aliança, porque na nova aliança há em nós agora a capacidade de cumprir, porque Cristo morre na cruz do Calvário, morre por nós e ele agora habita em nós. E é interessante que em todo o Novo Testamento agora é dito que nós podemos lutar contra o pecado, nós podemos lutar contra a falta de fé, contra as provações, nós podemos lutar contra as tentações, por quê? Porque em nós essa nova aliança produziu uma nova vida, produziu em nós uma nova experiência de conhecimento. Por isso que é dito também que nós não vamos precisar dizer assim, olha, você precisa conhecer o Senhor. Por quê? Porque Deus vai estar habitando em nós. Então todos nós vamos ter relacionamento com o Senhor. É isso que a lição nos ensina nessa manhã. É interessante um outro pedaço que eu gostaria de ler que diz assim: o defeito da aliança não estava nas exigências, mas na incapacidade do homem de obedecê-la. Ou seja, corroborando aquilo que a gente estava falando. Não é que as exigências são erradas, mas é porque ela simplesmente mostra que o homem é incapaz de cumpri-la. Mas na nova aliança, o homem é capaz através de Cristo Jesus, que é aquele que cumpre toda a antiga aliança e nos dá vida na nova aliança. Então, através dessa vida dele próprio em nós, dessa união que nós temos com Cristo, nós somos capazes de vencer as dificuldades. Vamos para frente. A característica fundamental da nova aliança é sua graça unilateral. Deus veio salvar graciosamente, sem exigir do pecador aquilo que ele não pode dar ou fazer. A lei será utilizada apenas para que o mesmo possa ser salvo pela graça. É interessante porque olha o que diz Romanos 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A antiga aliança nos aponta para a incapacidade que há em nós. E a nova aliança nos restaura e nos resgata dessa incapacidade. Isso acontece através de Jesus Cristo. Que isso fique claro para nós. Um outro ponto dessa nova aliança, nós já falamos sobre ele de certa forma, sim, só de passagem, é que na nova aliança nós temos a promessa de uma mudança interior. O versículo 10 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Esse versículo aqui de Hebreus é uma citação lá do texto de Isaías, de Jeremias. E é dito que na nova aliança haverá uma mudança interior. É interessante que quando nós olhamos para a lei de Deus, Jesus, por exemplo, vai mostrar para os judeus que a lei de Deus não tinha apenas o aspecto externo. E muitos judeus pensavam que a lei de Deus tinha apenas o aspecto externo. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, eles pensavam apenas no aspecto externo. Mas até mesmo na lei, quando você olha, por exemplo, o 10º mandamento, lá diz, não cobiçarás. Ora, não cobiçar é um mandamento de aspecto interno, porque tem a ver com o coração. E Jesus vai dizer para eles, olha, aquele homem que olha para uma mulher com desejos espúrios já adulterou com ela. Ou seja, havia desde lá de Êxodo 20 o componente interno da lei de Deus e o homem era incapaz de cumpri-lo. Por quê? Porque ele é pecador. O homem está morto em seus delitos e pecados, como a gente viu no devocional em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. O homem está morto em seus delitos e pecados. Mas na nova aliança, o que acontece é uma restauração desse homem. O homem é restaurado, é dado a ele então agora um novo coração, uma nova vida. Isso é a regeneração. E nós agora somos chamados de nova humanidade em Cristo Jesus. É por isso que nós temos condições de lutar contra o pecado. É por isso que nós não podemos aceitar, por exemplo, de forma bem prática, a ideia de pessoas que podem dizer assim, eu não dou conta de vencer isso porque é mais forte do que eu. Ora, isso não é verdade. Você consegue vencer se houver disposição necessária para entender a obra de Cristo feita no seu coração e se você buscar o auxílio do Espírito Santo que habita em você. Você tem condições de vencer qualquer vício, qualquer dificuldade. Por quê? Porque agora você tem poder suficiente para isso. Lembrando que esse poder não vem de você, esse poder vem do Senhor, que é aquele que ministra sobre você a nova aliança. Tá? Então vamos para frente. Depois da promessa de mudança interior, nos dito também que é o Espírito Santo que vai fazendo isso em nós, e uma promessa do conhecimento universal de Deus. Isso é dito também sobre os benefícios dessa nova aliança. Nós estamos agora na página de número 8, ou seja, a promessa de conhecimento universal de Deus. Diz assim, Hebreus 8:11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O que nós precisamos entender aqui, que aqui não se trata de uma revelação geral, no sentido de que os homens poderão conhecer, todos vão conhecer Deus e todos serão salvos através da natureza, não. Aqui é dito para nós que esse conhecimento aqui se refere à pregação do Evangelho que será feita nos 4 cantos da terra e todos terão a capacidade de conhecer a oferta do Evangelho, desde o menor até o maior. Todos conhecerão o Evangelho. Isso é importante porque nós podemos perceber isso desde os primeiros séculos da igreja, que a igreja, a pregação do Evangelho avançou e alcançou pessoas de várias tribos, línguas e nações, não apenas de um povo. Olha só, na antiga aliança existia uma divisão entre os entendidos e os ignorantes da lei. Escribas e fariseus se achavam conhecedores e praticantes da lei, enquanto o povo era desprezado. Na nova aliança, porém, não existirá uma classe privilegiada. Todos conhecerão ao Senhor. A ação interna do Espírito produzirá a unção do discernimento espiritual. Isso aqui também aponta para o sacerdócio universal dos crentes. Não há mais a necessidade de uma mediação humana entre nós e Deus. Eu não preciso ir numa pessoa, por exemplo, ir no presbítero Davi e pedir para ele falar com Deus para mim. Eu mesmo posso falar com Deus. Eu tenho a capacidade em mim, pela nova aliança, de chegar a Deus. Eu não preciso do escriba, não preciso do sacerdote para tal. Mas isso não invalida a ideia dos dons de Deus que são derramados sobre a igreja. Deus dá alguns para pastores, outros para mestres. O dom é repartido segundo a necessidade. Mas aqui está falando da capacidade que a gente tem de orar, de ir até a Deus, de ler as Escrituras. É interessante porque isso também foi feito depois da Reforma Protestante, onde cada cristão começou a ter a Bíblia traduzida em sua própria língua vernácula.
Ou seja, ele pode agora ler a Bíblia em português, em alemão, em francês, em italiano, em inglês, em filipino, em holandês, em todas as outras línguas. E ele agora tem a capacidade de conhecer a Deus. E então isso aconteceu a partir da nova aliança. Não há mais essa mediação entre nós, alguns homens especiais e Deus. Não, só existe nós e Deus. Nós podemos ter relação direta com o nosso Deus, né? Isso é importante a gente entender. E também a promessa de perdão completo de pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na antiga aliança, quando o homem pecava, ele precisava matar, levar um animal até o tabernáculo para ser sacrificado. Na nova aliança, Cristo já morreu pelos nossos pecados, passado, presente e futuro. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário transcende o tempo. Ele está acima de passado, presente e futuro. O Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados. É por isso que essa promessa é importante para nós. E é interessante que nós devemos nos firmar nela, porque é uma das coisas que pode destruir a vida de um cristão é a culpa. É o sentimento de culpa, é o sentimento de que fez coisas erradas e não conseguiu o perdão. Em Cristo Jesus, nós obtemos acesso ao perdão celestial. Mesmo que às vezes algumas consequências fiquem em nossas vidas, mas de fato nós temos acesso a esse perdão através da nova aliança em Cristo Jesus. Isso é importante para nós, é importante que a gente não se esqueça disso, né? Por quê? Porque Cristo é o sacrifício perfeito, né? Ele morreu por nós na cruz do Calvário e ele adquiriu isso. Finalmente, quando se diz nova aliança, que torna antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus capítulo 8, versículo 13. A palavra nova, usada para descrever a nova aliança, indica que a mesma é qualitativamente inédita. Enquanto a antiga aliança é antiquada, envelhecida, indicando que ela está em decadência, se tornando obsoleta, a nova aliança é eterna e traz bênçãos e benefícios eternos. É interessante que a gente usa essas expressões antiquada, tudo, mas não no sentido, meus irmãos, de desmerecer a antiga aliança. Nós não fazemos isso com o Antigo Testamento, pelo contrário. Mas toda a antiga aliança, todas as alianças lá do Antigo Testamento, de Noé, de Abraão, de Davi, todas elas apontavam para uma aliança superior em Cristo Jesus. Então, agora com Cristo Jesus, essas alianças se tornaram, de certa forma, inúteis. Por quê? Porque elas já passaram, né? Ou seja, elas foram cumpridas. Mas nós olhamos para trás, para essas alianças, para poder entender essa aliança de hoje. É por isso, por exemplo, que nós não temos a atitude, por exemplo, daqueles que são chamados de antinomianos, que desprezam o Antigo Testamento. Falam assim, não, a gente não precisa do Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento mostra a lei de Deus, mostra as alianças que Deus fez com o seu povo, todas elas apontando para a nova aliança. Obviamente, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o cumprimento das profecias, nós vemos a realização de tudo aquilo que Deus prometeu lá atrás. Então, de certa forma, o Novo Testamento e a Nova Aliança é superior, mas não significa que a Antiga Aliança e o Antigo Testamento estejam invalidados. Pelo contrário, eles são muito importantes para nós e há muitas histórias ilustrativas da nossa vida, de como o homem viveu, mostra para nós, por exemplo, exemplos de como o homem nunca mudou, o homem sempre desobedece a Deus, sempre é tentado a desobedecer a Deus. Então é muito importante que nós olhemos para a Antiga Aliança e entendamos que esses adjetivos que a gente usou aqui na lição, tipo antiquada, inutilizada, não é no sentido de desmerecer, no sentido de mostrar que através da nova aliança, tudo isso agora ficou menor. Na verdade, não é que ficou menor, foi cumprido na nova aliança. É por isso que nós estamos debaixo dessa nova aliança, desse novo momento na história da criação, onde as coisas de fato agora estão se cumprindo, né? Tudo aquilo que foi profetizado está se cumprindo. Que isso fique no nosso coração, que a gente possa entender isso. Se você depois quiser ter um entendimento um pouco mais detalhado sobre as alianças que Deus fez ao longo das Escrituras, eu recomendo o livro Cristo dos Pactos, do Robertson. É muito importante para a gente entender, ele faz análise detalhada de cada uma das alianças.
Que Deus abençoe seu dia. Logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos a pregação do Evangelho, nós iremos meditar na palavra de Deus. Nós vamos meditar nesse texto que nós fizemos a devocional agora de manhã, de Lamentações, de Jeremias, capítulo de número 3, nós vamos olhar para esse texto de forma mais detalhada e entender mais a obra de Deus e o que é o lamento e por que nós devemos lamentar e confiar no Senhor cada vez mais e mais. Eu convido você a participar. Que Deus abençoe você. Está junto com esse vídeo o PDF e o boletim da igreja para que você possa acompanhar. Deus te abençoe e até logo mais à noite.